Boa tarde, amigos e irmãos do Face, a graça e paz, meus irmãos da Igreja Batista Governador Portela. Pai do Senhor Jesus a todos. É bom estar aqui com os irmãos mais uma tarde, né? Esse período em que não podemos estar nos reunindo normalmente, né? Mas somos gratos a Deus por esse canal, por esse tempo, por esse momento. A gente queria começar o culto de hoje, que fala sobre um Deus rico em misericórdia, né? Um Deus rico em amor, um Deus bondoso. A gente queria começar cantando a música da Luma Eupídio, Que Amor é Esse, tá bom? A paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o seu plano. Com misericórdias me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é graça incalculável, não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Tu me das a paz. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Ao meu respeito, eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável, não tem interesse, não quer nada em troca. Sua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Nada vai ocupar. E nada vai ocupar meu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti, Deus. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim.
pode ocupar meu lugar em ti, Deus, e nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável, não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim, eu quero mais desse amor, quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que em teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Ó Deus, nós te louvamos, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai amado, por essa tarde. Ó Pai amado, te agradecemos por cada pessoa conectada, Senhor Deus. Te agradecemos, ó Pai amado, porque podemos te louvar, te adorar, ó Pai, sem nenhuma restrição, Senhor Deus. Ó Deus, podemos, ó Pai amado, cantar alto, ó Pai amado, sem nenhuma perseguição do governo, Senhor Deus, sem nenhuma perseguição policial, Senhor Deus. E nesse momento nós lembramos das igrejas que são perseguidas, Deus. Ó Pai amado, dos cristãos que são martirizados, que são torturados, ó Pai amado. Ó Deus, homens do qual o mundo não é digno, Senhor Deus. E o Senhor tem os tomado para si, Senhor Deus. Ó Pai amado, a Tua palavra fala que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós será revelada, Senhor Deus. Ó Pai amado, obrigado porque nós temos certeza, Senhor Deus, que o Senhor tem recebido esses martirizados em glória, Senhor Deus. Ó Deus, ser com aqueles que estão fracos na fé, Senhor Deus. Fortalece eles, ó Pai amado. Enche eles de coragem vinda do Teu Santo Espírito, Senhor Deus. Ó Pai amado, aqueles, ó Pai amado, que estão desanimados, ó Pai amado, que eles tenham um bom ânimo, Senhor Deus. Ó Deus, porque o Senhor Jesus venceu a morte, Senhor Deus. Venceu este mundo, Senhor Deus. Venceu o inferno, ó Pai amado. Venceu Satanás, Senhor Deus. O nosso Jesus é vencedor, ó Pai. Ó Pai amado, e nele nós também iremos vencer, ó Pai. Que possamos, ó Pai amado, receber esse amor, ó Pai. Receber essa graça, Senhor Deus. A cada dia, Deus. A cada dia que possamos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor continue a realizar a Tua obra, Senhor Deus, nessa terra. Ó Pai amado, nós estamos nas Tuas mãos, ó Pai. Esteja nos usando, Deus. Ó Pai amado, esteja usando o Teu povo, Deus. Ó Pai amado, que nós possamos, ó Pai amado, proclamar esse amor, Senhor Deus. Que amor é esse? Graça incalculável, não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Graças a Deus, meus irmãos, é bom nós podermos louvar. É bom nós podermos cantar desse amor, né? E esse tema do nosso culto de hoje, um Deus rico em misericórdia, né? Às vezes a gente vai reparar a letra de algumas músicas evangélicas e nós vemos que às vezes é uma letra que flui da emoção, flui do sentimento, né? E não tem muito a ver com a parte racional, né? A gente vê aqui, por exemplo, esse louvor, né?
Eu quero conhecer-te, ouvir os teus segredos, não importa o preço. Será que não importa o preço mesmo? Né? Será? A gente vê que, de repente, às vezes fruto de uma emoção do autor, né? Mas como a própria palavra de Deus diz, lá em Romanos capítulo 8, versículo 26, que nós não sabemos como pedir, nem o que convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? E esse louvor é fruto disso. Muitas vezes a gente canta algumas coisas que é difícil viver, né? A gente tem que prestar atenção no que nós estamos cantando. Muitas músicas são uma oração e a gente tem que nos mergulhar na graça de Deus, né? Mergulhar na graça de Deus para que nós não sejamos consumidos, né? E graças a Deus nós temos um Deus rico em misericórdia, né? Embora não seja um Deus bonachão, né? Não seja um velhinho de barba branca que diz sim para tudo, né? Ele é bom, né? E a bondade dele consiste em não nos deixar do jeito que estamos e em estar nos transformando pelo seu amor. Nós vamos estar meditando essa tarde no texto de Efésios capítulo 2, dos versículos 1 ao 10. Efésios capítulo 2, dos versículos 1 ao 10. Amém? Eu vou ler na nova versão internacional, NVI. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos filhos da desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores de ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Amém? Vamos estar orando. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelas pessoas que estão conectadas, as pessoas que irão assistir depois. Que a Tua palavra faça o que Te apraz em nosso coração, ó Pai. Que ela possa, ó Deus, nos libertar como a verdade nos liberta, a verdade que é Jesus, ó Pai amado. Que ela possa nos curar como o médico que nos cura, e esse médico é Jesus. Que essa palavra possa nos salvar de nós mesmos, ó Pai amado, porque Jesus é o nosso Salvador e Senhor das nossas vidas. Que a Tua palavra, Senhor Deus, esteja no nosso íntimo, ó Pai amado, durante todo o tempo, em todo momento, nos conduzindo em triunfo através da Tua graça, ó Pai. No nome de Jesus, amém. Então, irmãos, continuando, nós estamos aqui a carta de Efésios, uma igreja que Paulo conhecia bem. Paulo parece que tinha ficado um pouco mais de 2 anos em Éfeso, na cidade de Éfeso ali, pregado bastante. Era uma cidade muito importante ali no Império Romano, uma das grandes capitais do Império Romano, com muitos habitantes, a cidade muito bem estruturada, tinha um teatro para a capacidade de 25.000 pessoas, tinha um porto que entrava por um canal e ficava ali no meio da cidade, ligando ao mar Egeu. Ou seja, uma cidade muito povoada, muito bem estruturada, e ali se levanta uma igreja que é uma igreja de Cristo, uma igreja que Paulo organiza e deixa ali durante um tempo o seu discípulo, Timóteo, uma pessoa de confiança para estar pastoreando aquela igreja. E essa carta ela tem 6 capítulos, a carta de Efésios, muito bem dividido. Os 3 primeiros capítulos
São capítulos de conhecimento, capítulos que nós poderíamos chamar de verdades teológicas, verdades sobre Cristo, verdades sobre a igreja. E os últimos 3 capítulos, a partir do capítulo 4, são práticos, são verdades práticas, né? E a carta aos Efésios, ela tem muitos textos famosos, dentre eles, né, a armadura de Deus, que Deus deu para os seus servos, né? A armadura de Deus, o capacete da salvação, o cinto da verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito, os sapatos na salvação, na proclamação do Evangelho da paz, né? A gente tem ali toda essa armadura espiritual para que nós possamos, em oração, estar batalhando, né? Então Paulo termina essa carta chamando essa igreja para a batalha. Mas antes de chamar para a batalha, tem a capacitação, tem o conhecimento. E a gente está aqui no capítulo 2. O capítulo 2 que fala, entre muitas coisas, de graça, que fala de salvação, que fala de boas obras, que fala do lugar onde nós estamos, né? A gente vê primeiro Paulo traçando pessoas que tiveram a vida transformada. Vocês antes estavam mortos em suas transgressões e pecados. E estes irmãos, amigos, é a situação do mundo. A gente vê aí essa pandemia, que haveria um novo normal, que haveria muitos aprendizados, mas os políticos continuam superfaturando obras em hospital, né? Os políticos continuam dando mau exemplo, o povo na rua continua sendo desobediente, andando sem máscara, o povo continua sem perdoar, com o coração duro, né? Pouca coisa mudou, né? Não vai ser uma pandemia que vai fazer uma mudança radical no mundo. Não. Quem traz uma mudança radical para o mundo é Jesus. Uma mudança 180 graus. Uma reviravolta, né? Que o pessoal fala mudança de 360, mas 360 você dá uma volta e para no mesmo lugar. Tem gente que está fazendo isso, está igual o cachorro correndo atrás do rabo, se movimentando, mas não está mudando, não está saindo do lugar, não. Jesus nos propõe uma volta de 180 graus, né? E é o que o texto fala aqui. Fala que antes nós estávamos mortos em transgressões e pecados, nos acostumávamos a viver assim, nós seguimos a ordem deste mundo, né? Do príncipe deste mundo, e nós éramos filhos da ira, merecedores de ira, né? Por natureza. Esse mundo é assim. Esse mundo, ele está fadado ao fracasso, né? A maioria das pessoas desse mundo vivem nessa obediência. Mas aí entra pela primeira vez a palavra Deus. Todavia, né, ela entra aqui, eu vou falar o versículo para vocês, versículo 4. No versículo 4 entra a palavra Deus. Todavia, em outras versões, diz, mas Deus, graças a Deus, Deus não se conforma com o mundo do jeito que está. Deus, ele criou esse mundo. Deus, ele ama esse mundo. Deus, ele ama cada pessoa. Deus, ele ama cada criatura. Deus, ele ama cada planta. Tem uma planta aqui atrás de mim. Deus, ele ama cada animal. Deus, ele criou. Somos criaturas de Deus. Deus é rico em amor. Deus, ele ama a sua criação. Em especial, ele ama o homem. Tanto que ele se tornou homem, né? Deus ama, mas Deus, e aí o texto começa, mas Deus, versículo 4, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Eu gosto muito, irmãos, de uma parábola do barbeiro, conhecido como parábola do barbeiro, né? O cliente chegou lá para cortar o cabelo, né? E o cliente estava ali no salão lendo a Bíblia, né? E ele e o barbeiro tinham certa amizade, sempre conversavam, mas o barbeiro ainda não sabia que aquele cliente, né, era cristão, né? E a gente sabe que para nós irmos no barbeiro, a gente tem que saber que o barbeiro, a gente tem que ter um mínimo de confiança no barbeiro, né? Porque o cara botar uma navalha no nosso pescoço não é para qualquer um, né? Então a gente tem que ter um mínimo de confiança no barbeiro. Então existia uma relação, ainda que não de amizade, de confiança entre o barbeiro ali e o cliente. E tá ali o cliente lendo a Bíblia, e naquela pequena intimidade, o barbeiro fala assim, você acredita em Deus? O cliente fala, sim, acredito em Deus. E você acredita que Deus, ele é bom, que Deus é amor, como vocês cristãos dizem?
E o cliente falou assim para o barbeiro, sim, eu acredito que Deus é bondoso, que Deus é amoroso. Então o cliente fala assim, se Deus é bondoso e amoroso, por que tanta coisa ruim acontece no mundo? Por que tanta gente passa fome? Por que tanta gente adoece? Por quê? Por que tantas pessoas más, pessoas ruins? Por que tanta maldade? Eu acredito que Deus não existe, porque se Deus existisse, fosse bom e todo-poderoso, como vocês dizem, nada de ruim aconteceria. E aí aquele cristão, ele não teve muito o que dizer ao barbeiro, né? Então ele sai na rua, né? Lamentando ali pelo episódio, pela falta de fé do barbeiro. E de repente ele cruza com um cara com Black Power, um cara bem cabeludo, né? Que hoje em dia tá meio que voltando à moda. Ele cruza com um cara Black Power cabeludo, com aquela barba bonita. E aquele homem, ele vai, pega aquele homem cabeludo e fala assim, você poderia me acompanhar durante 10 minutinhos? Ele 10 minutos me fazer um favor? Aquele homem, sim, gente boa, vai, né? E ele chega ali no salão do barbeiro, na barbearia, e fala assim, eu não acredito em barbeiros. E o barbeiro, tá maluco, rapaz? Eu não acredito em barbeiros. Porque se barbeiros existissem, não existiam pessoas cabeludas e barbudas como esse cidadão aqui. E aí o cidadão também ficou olhando para ele meio que sem entender nada. Aí o barbeiro, eu tô aqui, mas eles não vêm cortar o cabelo, não vêm fazer a barba. E o cristão falou assim, a mesma coisa é Deus. Deus é bom, Deus é amoroso e Deus é todo-poderoso. Mas as pessoas não querem vir até Deus. E Deus criou as pessoas livres. Mas essas pessoas não querem saber de Deus. Essas pessoas estão andando no caminho contrário a Deus. Estão em desobediência, estão rebeldes. Estão indo pelos seus caminhos, como diz aqui em Efésios, seguindo os desejos de sua carne, os pensamentos, satisfazendo sua carne, satisfazendo o ego, satisfazendo os desejos pecaminosos. E esse é esse mundo. Mas Deus, rico em misericórdia, fala o versículo 4, com seu muito amor com que nos amou, ele nos deu uma saída, né? Então o texto, ele fala o seguinte, que Deus, deixa eu voltar aqui para Efésios, meus irmãos, só um momento, Deus, rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, versículo 5, que estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. E aí vem a expressão, pela graça sois salvos, né? Essa vida com Cristo, irmãos, é uma vida que só pode vir através de Cristo. Eu tenho vida, mas tenho vida limitada. Há quem diga também que quando as pessoas vão no cemitério, para um sepultamento, né, ali no enterro, muitas pessoas estão chorando, não por aquele corpo, não por aquele parente, mas estão chorando por si mesmas. Por quê? Porque também irão para aquele lugar, porque não há alternativa. Ou seja, muitos até dizem que a única certeza que nós temos nessa vida é a certeza da morte. Mas há uma certeza maior do que a da morte, que Deus quer te mostrar, que Deus quer te revelar, que é o amor dele. Por isso ele enviou Jesus. Esse foi o único objetivo para que Deus enviasse Jesus, mostrar o seu amor, mostrar o quanto ele é bom, mostrar o quanto ele se importa conosco. Jesus, ele veio para demonstrar a bondade de Deus tanto na sua vida, quanto na sua morte, quanto na sua ressurreição. Esse é o plano de Deus, o plano A de Deus, né? Não existe plano B, como comentava hoje com uma irmã. Uma irmã comentava hoje comigo na parte da manhã, né? E aí, nós que vivíamos segundo os nossos desejos, segundo a carne, segundo o pecado, mortos em nossas transgressões, com a única coisa certa no mundo, a morte, vem o amor de Deus e nos faz nos converter. Ou seja, às vezes, algumas pessoas, elas caçoam do evangelho e falam assim, esses crentes ficam falando para a gente se converter, eu não nasci invertido. Não, na verdade, ninguém nasceu invertido, ninguém nasceu do lado avesso, a gente só caminha na direção errada. Somente isso. E essa direção errada é a direção
que nos leva para longe de Deus. O inferno é o lugar onde Deus não se manifesta. O inferno é o lugar onde a bondade de Deus não se manifesta, né? Certa vez conversava com um colega de uma outra religião, ele falava que o inferno e o céu podem ser aqui. Não, eu não acredito. Mas eu digo o seguinte, que uma pequena amostra do inferno e uma pequena amostra do céu, tipo amostras grátis, são aqui. São aqui. Uma pequena amostra do como é viver longe de Deus e uma pequena amostra de como é viver perto de Deus são aqui. Mas o céu será infinitamente melhor e o inferno será infinitamente pior. Por quê? Porque aqui ainda há esperança. Aqui ainda há alternativa. Aqui ainda há saída. Mas o inferno que foi preparado para o diabo e seus anjos, de lá não tem escapatória. E Jesus falou isso. Às vezes algumas pessoas também criticam os cristãos, ficam falando de inferno. A pessoa que mais falou de inferno na Bíblia foi aquele que nos ama, Jesus. E muitas vezes o amigo é aquele que avisa do perigo, né? Existe um provérbio bíblico que fala que fiéis são as feridas feitas pelo que ama. Muitas vezes o amigo ele traz uma palavra dura, mas ele traz a verdade. Ele quer o seu bem, ele quer te chamar a atenção. Jesus é esse amigo que veio com uma palavra dura, que veio, ele falou de inferno, ele falou de juízo, ele falou de idolatria, ele falou de pessoas que amam mais o dinheiro do que amam a Deus. Muitas vezes a mensagem de Jesus foi dura, mas porque ele é amigo, porque ele ama, porque ele não quer que nós nos afastemos mais ainda de Deus. Pelo contrário, ele quer que nós tenhamos uma reviravolta na nossa vida e mudemos a direção e antes andávamos afastados, morrendo a cada dia, agora nós andamos vivendo na plenitude a cada dia. Da mesma forma, nós muitas vezes nos sentimos felizes, realizados, cheios da presença de Deus e temos uma amostra grátis do céu, né? Uma amostra, mas o céu será muito melhor. Mas a gente vai ver aqui pelo texto, irmãos, que pela fé nós já estamos no céu. Pela fé nós já podemos acreditar que Jesus já nos levou para lá. Olha o que o texto fala, né? Juntamente com Jesus, com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, Deus nos fez assentar nas regiões celestiais com Cristo Jesus. O que isso quer dizer, irmãos? Primeiro, é que assentar significa um lugar de descanso, um lugar de contemplação, um lugar em que podemos ficar tranquilos, né? Aqui nesse mundo, durante muitos momentos, passamos a nossa vida de joelhos, orando, clamando, vigiando o tempo todo. Não, lá nós podemos nos assentar nas regiões celestiais. Por quê? Porque pela fé nós já estamos lá. Aqui, o texto ele fala no passado, ele nos fez. Ou seja, quando nós tomamos a decisão por Cristo, ele nos fez, ele não nos fará, ele nos fez. Não está nem ele nos faz, ele nos fez, né? Assentar nas regiões celestiais. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, a gente tem aqui dois estados, irmãos. Um, antes do amor de Deus. Como é que é esse estado antes do amor de Deus? É o seguinte: mortos com transgressões, pecados, acostumados a isso e seguindo o espírito desse mundo alimentando a nossa carne. Mas Deus, ele entra no circuito e nos envia Cristo. E aqueles que dizem sim para Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, vivem agora uma nova realidade, né? Deus nos deu vida em meio à morte de Cristo. Aí fala, nos ressuscitou e nos levou para junto dele em Cristo, né? O que um Deus bom faz com rebeldes e desobedientes? Ele nos dá uma oportunidade em Cristo. Nos dá uma nova chance em Cristo. Então o texto mostra que ele nos deu vida em Cristo. Nos ressuscitou em Cristo. E nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo. Ou seja, nos deu uma vida que vence a morte, que ressuscitou, e uma garantia de estarmos no céu. John Stott fala
no seu livro Eu Creio na Pregação, que essa morte de Cristo ela foi substitutiva. Como assim? A cruz era nossa e Jesus nos substituiu na cruz. O céu era de Jesus e nós substituímos Jesus no céu. Claro que Jesus ele venceu a morte, venceu a cruz e está no céu conosco. E essa é a nossa maior garantia, a garantia de que ele ressuscitou, né? Cristo, ele nos deu vida, vida verdadeira, vida que não pode ser vencida pela morte, vida que é eterna e abundante. Os irmãos conseguem perceber o quanto isso é maravilhoso? O quanto isso é extraordinário? Isso só pode vir de um Deus rico em misericórdia, porque nós não merecemos. E aí entra a palavra graça mais uma vez, né? Versículo 8, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isto não vem de vocês, é um dom de Deus. Irmãos, essa é uma das verdades mais maravilhosas, porque se dependesse um pouquinho de nós, falharíamos. A nossa salvação depende totalmente de Deus. E aí você me pergunta assim, e qual é a responsabilidade humana? Acreditar ou não? E muitas pessoas, irmãos, falam assim, não, eu acredito em Jesus. Eu acredito, mas é da boca para fora, não é do coração. Porque as pessoas que acreditam em Jesus têm a vida modificada. As pessoas que acreditam em Jesus se sentem constrangidos pelo amor de Deus. E aí, o texto ele fala, né, da fé. Por isso que Tiago fala que a fé sem as obras é morta. É uma fé de boca para fora. É uma fé religiosa. É uma fé que é só vento, mas não tem carne. Jesus não encarnou em nós, né? É um presente de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, eu vejo tantos, entre aspas, testemunhos em que as pessoas buscam glória para si, né? Não, porque eu orei, porque eu batalhei, porque eu, cheio de eu. Irmãos, nada de bom vem de nós. E o texto ele fala que Deus preparou as boas obras de antemão. Tudo que nós vivemos já foi preparado por Deus. Tudo que nós vivemos vem da graça de Deus. Nós não merecemos. Até o acordar de manhã, o abrir os olhos, é fruto da misericórdia de Deus que se renova a cada dia. Porque Ele é rico em misericórdia, porque Ele é rico em perdoar, porque Ele é rico em nos agraciar. Nada, irmãos. O ar que respiramos vem dele, o alimento que nós temos vem dele, a energia, a força que nós temos para trabalhar vem dele, né? A vontade que nós temos de orar vem dele, né? O entendimento que nós temos vem dele, a nossa fé, ele nos deu. Cabe acreditar ou não. Ou acredita ou não acredita. Se você acredita, toda a sua vida é transformada. Se você acredita, sua maneira de viver muda, né? É um amor que Deus tem, que não é um amor da boca para fora, é um amor que entra na nossa vida através do Espírito Santo, nos lava, nos regenera e nos faz viver em novidade de vida. E aí sim, meus irmãos, não das obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, a quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ou seja, está aí o processo, né? Quando você acredita na ressurreição de Cristo, acredita na obra de Deus através de Cristo, o Espírito Santo ele entra em você e te faz nascer de novo. Um novo Guinter, uma nova Michela, né? Um novo fulano de tal, uma nova pessoa, uma novidade de vida. Agora você é uma criatura que Deus fez de novo em Cristo Jesus. Por isso que os cristãos se batizam, porque eles se arrependem da maneira que eles viviam antes e passam a ter agora uma nova vida. Uma vida que agora é pela fé. Uma fé que modifica todas as relações. Quem roubava não rouba mais, quem mentia não mente mais, quem fofocava não fofoca mais, aquele que fornicava não fornica mais, né? E tudo isso, irmãos, são mostras do amor de Deus. Você vê
Há algumas pessoas que acham que para serem valorizadas, elas têm que ter muitas coisas. Então elas têm que ter a melhor TV, elas têm que ter o melhor carro, elas têm que ter a melhor casa, elas têm que ter a melhor roupa, elas têm que ter o melhor telefone celular, elas têm que ter o melhor computador, o melhor tênis. E elas vivem comprando, 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 e mesmo assim não se sentem valorizadas, não se sentem felizes, não se sentem realizadas, querem sempre mais. É o espírito desse mundo. Um espírito de consumismo, um espírito de gratidão, um espírito que gera pessoas endividadas, pessoas atormentadas porque tem que trabalhar, 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 porque gastam dinheiro naquilo que não é pão. Pessoas que são, às vezes, avarentas para ajudar os outros, mas gastam dinheiro em besteira. Isso está no espírito desse mundo. Pessoas que não valorizam o seu corpo e se entregam a qualquer pessoa, né? O corpo, que é o templo do Espírito Santo, que é tão valioso, a gente entrega ele para qualquer um por uma noite de prazer. Deus não quer isso. Deus não quer que a gente fique comendo, comendo, comendo até ter comida na garganta querendo vomitar. Enquanto muitas pessoas morrem de fome na África, muitas pessoas morrem por doenças oriundas da glutonaria aqui no Brasil, como diabetes, como pressão alta, porque comem demais, infarto, porque as artérias estão entupidas de gordura, por comer demais. Então a vida cristã é uma vida que nos dá equilíbrio, irmãos, em todas as coisas. Equilíbrio desde se alimentar, ao comprar as coisas, ao se relacionar amorosamente, ao nos relacionarmos com a nossa esposa, com o nosso marido, com os nossos filhos. Nós temos que aprender a viver de novo. Deus preparou boas obras de antemão. Ele preparou maneiras de se andar bem de antemão para que nós andemos nela. Então nós, como cristãos, temos que procurar andar nessa novidade de vida, nas boas obras que Deus preparou para que nós andássemos. É isso, quando nós nos preocupamos com isso, e isso passa a ser o nosso alvo, né? O alvo em que seguimos, a medida do varão perfeito, a estatura de Cristo, tendo Jesus como exemplo, discípulos de Jesus. Antes, nós seguíamos os nossos desejos, nós seguíamos os nossos ídolos, seguíamos as pessoas que, entre aspas, são bem-sucedidas, e quantas bem-sucedidas tiram a própria vida, né? Antes seguíamos eles, agora nós somos convocados a seguir Cristo, porque Cristo é o próprio Deus. Porque é em Cristo que nós temos vida, é em Cristo que nós vamos ressuscitar, é em Cristo em que nós estamos já nas regiões celestiais guardados em Deus, como Paulo fala em Colossenses capítulo 3. E é em Cristo que nós temos que procurar viver em todo tempo, em todo momento. Por isso que lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, o apóstolo Paulo fala o seguinte: portanto, vocês façam qualquer coisa, quer comam, quer bebam, façam tudo para a glória de Deus. Ou seja, quando eu dou um testemunho, irmãos, quando pela graça de Deus eu sou abençoado com alguma coisa, é para a glória de Deus. Foi uma boa obra que Deus preparou para que eu andasse nela. Então, uma sugestão de oração para você. Senhor, o Senhor preparou boas obras para que eu andasse. Me mostra. Me mostra por onde eu devo caminhar. Me mostra o que eu devo fazer. Me mostra por onde eu devo andar. Porque eu quero andar nas boas obras que o Senhor preparou de antemão para mim, né? O texto na NVI, ele fala o seguinte, ó: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Eu gosto também de uma outra analogia que fala do filho. O filho que é uma criança no dia dos pais, né? O filho, ele quer comprar um presente para o pai. E aí ele vai lá, ele escolhe, e às vezes ele compra uma camisa, às vezes ele compra uma bermuda, mas o dinheiro é do pai. Ou seja, o presente que o filho vai dar para o pai veio do próprio pai. Essa é a vida cristã. Tudo que fazemos para Deus vem do próprio Deus. Foi Deus que preparou. É em Cristo que nós temos a vitória. É em Cristo que nós devemos andar. É a Cristo que nós devemos seguir. Tudo, 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 né? E isso, irmãos, é graça de Deus. É graça. Fomos salvos
pela graça. Andar em novidade de vida é pela graça. Bonhoeffer, um teólogo alemão, ali do período da Segunda Guerra, ele fala o seguinte, que a graça que não transforma a vida é uma graça barata, é uma graça falsa, é uma graça de placebo, como nós temos aí hoje em dia. Dietrich Bonhoeffer, ele usa o termo graça barata. Graça falsa e graça de placebo sou eu que estou usando. Então medite nisso. A graça de Deus veio para transformar a sua vida. Não diga que crê em Cristo só da boca para fora. Aceite Ele de coração e tenha a vida transformada. Se você já aceitou Ele de coração e teve sua vida transformada, mas está se conformando aos poucos ao mundo, Efésios 5,14, desperta tu que dormes, e Cristo te resplandecerá. Desperta desse sono, desperta dessa acomodação. Você não foi criado em Cristo Jesus para viver segundo o costume desse mundo. Desperta, né? Algo que é tão extraordinário, de tão extraordinário as pessoas têm dificuldade de acreditar, que nós somos salvos pela graça, porque Deus quis, através da sua rica misericórdia, nos salvar. Não por obras. Por obras ninguém chega nele. Há muitas religiões aí que são mais ricas em boas obras do que nós cristãos. Há muitas religiões que fazem boas obras muito mais do que nós. Mas não são essas boas obras que salvam, é a fé. E nós devemos ser zelosos por boas obras, porque essas boas obras foram criadas por Deus para que nós andemos nela através de Cristo. Não através das nossas forças, através do Espírito Santo que Ele nos deu, não através do nosso eu. Então que a gente possa, irmãos, continuar olhando para o alvo, continuar prosseguindo e saber que as nossas boas obras são geradas pelo amor de Deus em nossos corações. Foi Ele que nos amou, Ele nos amou primeiro. Por isso nós o amamos, por isso nós caminhamos. Então tire toda a soberba do seu coração. Tire toda a glória que é humana, que é pecaminosa do seu coração. A glória foi, é e sempre será de Deus. E Ele não divide a sua glória com ninguém. Então viva na glória de Deus. Viva em Cristo. Viva humildemente. Ande nas boas obras que Deus preparou para você. Não foi você que inventou, foi Deus que te mostrou. Amém? Né? Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama como você é. Mas não quer deixar você do jeito que você está. Porque o amor dele transforma. O amor dele muda. O amor dele faz milagres em nossas vidas. E quando nós olhamos para trás, do jeito que nós andávamos há um tempo atrás, nós nem nos reconhecemos hoje. Porque Deus operou tantas coisas na nossa vida que somos, de fato, uma nova criatura. Uma criatura bem melhor, porque fomos transformados pelo amor de Deus para a glória de Deus. Amém? Vamos estar cantando uma música, irmãos, do Thales Roberto, Deus me ama. E aí a minha esposa, minha linda esposa, volta aqui para nos ajudar. Amém? Gui também vai cantar, né?
braços abertos pra mim. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Graças a Deus. Irmãos, essa música, ela conclui de uma maneira formidável essa mensagem. Nós temos um mundo rebelde, mas que é amado por Deus, um Deus rico em misericórdia, um Deus que nos amou ao ponto de entregar seu Filho para morrer em nosso lugar. Aceite esse amor de Deus e seja transformado pela sua graça, porque a graça ela é salvadora e transformadora. Amém? Vamos estar orando. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, por cada pessoa que assistiu esse vídeo. Que Teu Santo Espírito esteja em cada lar, ó Pai amado, trabalhando em cada coração, em cada mente. Que a fé de alguns seja fortalecida e que a fé de outros possa brotar, ó Pai. Uma fé, ó Pai amado, que vem, ó Pai amado, através do Teu amor. Ó Pai amado, e gera salvação através da Tua graça, Senhor Deus. E nos faz andar em novidade de vida, em boas obras que Deus preparou antes de nascermos para que andássemos nelas, ó Pai. Que possamos nos conectar em Deus através de Cristo, ó Pai amado, e viver em Deus. Amém. Saber que ressuscitamos em Deus e assentamos em lugares celestiais através de Cristo, e tudo isso é obra de Deus, ó Pai amado. Não vem dos nossos esforços, não vem, Senhor Deus, das nossas capacidades, ó Pai amado, mas é um presente de Deus. Que nós possamos viver esse presente a cada dia. Amém. No nome de Jesus, amém. Amém. Deus te abençoe e a paz, meu irmão.